pela vida dos ofertantes, dizimistas. Nunca falte, que os irmãos não sejam, nem passe perto a avareza, pois a avareza é idolatria e é pecado. Que o irmão e a irmã tenham o coração aberto, disponível para as coisas do Senhor também, não só para as suas coisas particulares, mas para as coisas de Deus também, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um que tem procedido assim com alegria, Senhor. Faz uma grande obra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Tem mais um aviso aqui, irmãos? Enquanto a irmã Cássia sobe aqui, tem mais um aviso aqui. Hoje à noite, no culto das 7 da noite, vai ter uma reunião com os jovens, para tratar as coisas de acampamento, do Acampa Dentro, e a participação, e uma palavra, explicação também sobre identidade em Cristo. Então você que tem de 10 a 22 anos, está convidado aí a participar hoje à noite também, tá? De 10 a 22 anos aí. E aqui, quem... 10 a 22. Deixa eu contar aqui. Ai, Pai. As nossas crianças. Ô, Juju. Irmão, levanta a mão, Juju. Faça assim com a mão, Ju. Ju. A Ju. Tá vendo a Juzinha aqui? Juzinha tinha 5, 6 anos, irmão. A Popô ali, pequenininho. Perguntei para a Ju ali. Ô, Ju, quantos anos você tem? Fala no meu ouvido baixinho. 20 e tantos? Ela falou, pastor, pouco mais. A vida passa. A vida passa, hein? Então, jovem de 10 a 22 anos está convidado para a noite hoje, tá bom? Maravilha. Glória a Deus, a paz do Senhor para a amada igreja. Tudo bem aí? Quem está feliz com Jesus? Gente, a gente vai ficando velho, é duro, né? Se eu olhar com o óculos para cá, não enxergo ninguém, fica embaçado. E aqui está embaçando se eu não colocar óculos. Então, dá uma confusão. Mas, amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir uma passagem bastante conhecida. Nós vamos relembrar, vamos fortalecer a nossa fé, porque a palavra de Deus faz isso nas nossas vidas, né? Ela sempre está passando de novo. Assim como nossas vidas têm ciclos repetitivos, altos e baixos, você está feliz, tem hora você está triste, a palavra de Deus é assim. Ela tem que estar sempre sendo relembrada em nossas vidas. Êxodo 14, 1. O título dessa pregação é Precisamos continuar a crer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos continuar a crer. Amém? Todo mundo já achou? Glória a Deus. A partir do versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixar de ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. E os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão alta. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra no nosso coração. Nós sabemos que maravilhas o Senhor fará no nosso meio, em nossas vidas, ó Pai. E que nesse dia o Senhor continua fazendo essas maravilhas no nosso coração, que é desvendando a Sua palavra, para que nossa fé fique sólida em Ti. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus, e a igreja diga... amém e graças a Deus, né? Glória a Deus. É uma história, né?
real que aconteceu, pois nós cremos que isso aconteceu, porque é a palavra de Deus, daquele povo. Mas vamos fazer um contexto. Agora a gente sempre lê essa história, eu tenho certeza que eu e você já lemos essa história aqui, já vimos até filmes, mas a gente passa por ela muito rapidamente. A gente faz assim, ó, acelerada e passa rapidamente. E a gente não se atenta aos detalhes que essa história tão bonita traz ao nosso coração. E eu estou com essa passagem no meu coração, eu marquei a data, gente, desde dia 18 de dezembro, que Deus começou a falar comigo. Mas por que Deus começou a falar comigo? Porque nossa vida, às vezes a gente está passando por algumas coisas, e eu tenho passado por algumas coisas, que eu estava precisando de algumas respostas de Deus. E aí Deus começou a fazer uma construção dentro de mim através da palavra dele. Entendeu? E é isso que nós vamos fazer hoje aqui nessa palavra. Nós vamos construir alguma coisa dentro do nosso coração para nos fortalecer, tá? E principalmente com a intenção com propósito de falar sobre precisar continuar crendo. Vamos fazer um breve relato do que estava acontecendo com aquele povo, que todo mundo já sabe como que é essa história. Não é verdade? O que acontecia naquela época? O povo estava há 400 anos no Egito como escravo, sofrendo, né? E ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Então, você pode notar que não eram alguns dias. Eles tinham uma história dentro daquele sofrimento. Quem está se identificando aí com alguma situação que está passando ou já passou? Eu me identifiquei muito. Enquanto Deus construía essa mensagem dentro do meu coração. E aquele povo, ele estava sofrido, ele viu muita dor, muito trabalho, não tinha descanso, muito sofrimento. Até que Deus levantou um líder, Moisés, que todo mundo já conhece bem essa história. E, naquele primeiro momento, começou a fazer os prodígios, porque o rei não queria deixar aquela mão de obra, aquele povo que era escravo, que construía as coisas para ele deixar partir. Assim acontece nas nossas vidas. Quando nós estamos no sistema do mundo, quando nós vamos começar a nos voltar para Deus, o mundo quer segurar a gente. Ele quer reter a gente, porque ele sabe que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não começa a ter uma visão diferente. Não mais de escravo, mas de servo, de filhos de Deus. Amém? Então, aquele povo estava sofrido, angustiado, alma cansada, abatida. E ele começou a ver um movimento diferente da parte de Deus. Um movimento diferente da parte de Deus. O que era? Um líder chegando e falando assim: deixa meu povo ir, que é o povo de Deus. Deixa meu povo sair daqui para sacrificar no deserto, em outro lugar, distante desse lugar de escravidão. E aquele povo começou a ver os sinais, até que a última praga que todo mundo já conhece, que foi a praga que matou os primogênitos de todo o Egito, que o faraó resolveu deixar o povo ir. Lá em Êxodo 12, no 35, se os irmãos quiserem acompanhar. E quando aquele povo saiu do Egito, eles não saíram de mão abanando, ou naquela mesma condição de escravo que não tinha nada a não ser só o trabalho. Olha em Êxodo 12, fala assim, 12:35, tá? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, porque Moisés tinha recebido essa orientação de Deus. E pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Então, aquele povo
estava começando devagarzinho. Nós vamos deleitar essa história. Começando a sair da posição de escravo, ganhando as bênçãos do Senhor, o despojo, as riquezas do Egito, e aquela grande multidão saindo do Egito para uma nova terra prometida que o Senhor iria dar a eles. Mas veja bem que isso não foi uma coisa rápida, porque Deus não faz construções em nossas vidas para solidificar a nossa fé com rapidez. Às vezes, Deus te promete uma coisa aqui e você está vislumbrando ela lá. Está vendo onde está a bateria? Você está vislumbrando. E você quer, muitas das vezes, acelerar o passo, apressar, ou até mesmo correr para alcançar. E, às vezes, muitas das vezes, no caminho, você perde a beleza do que o Senhor está fazendo na sua vida. Essa semana, esses dias atrás, eu recebi, não sei se foi no WhatsApp da igreja, alguém que mandou, que falou assim, que cuidado para você não perder a beleza do caminho. Porque se Deus já prometeu, Ele vai cumprir. Mas não se apresse, não se afobe, porque senão você cai, se tropeça e você se machuca. E aquilo que está te esperando, você vai até receber, mas você vai sair machucada, lesada. Então, deixa Deus fazer os processos na sua vida. Aquela multidão, veja bem, tinha que chegar num determinado lugar. Mas imagina, com animais, crianças, velhos, não, pessoas idosas, pessoas doentes, cargas para transportar. Você acha que eles saíram correndo a todo vapor? Não dava. Aquela multidão, ela tinha que ter um compasso. Ela tinha que ter um compasso e uns ajudando os outros. Uns ajudando os outros. Não adianta nada. Oba, maravilha, vamos sair aqui do Egito. Estava muito legal, muito feliz, sim. Mas eles tinham que ajudar as pessoas que estavam do lado dele. Porque, gente, quando você conquista uma coisa, é maravilhoso. Mas quando você para e ajusta o seu compasso com as pessoas que estão à sua volta, para vocês alcançarem aquilo, esse sim é o propósito de Deus. Amém? Então, essa aqui é uma introdução. A primeira coisa que o Senhor falava comigo, vamos alinhar, vamos ajustar os nossos passos na nossa caminhada com o povo de Deus. E o povo de Deus é eu e você aqui na igreja. Uns cuidando dos outros. É eu e você na sua casa. Alinhando, ajustando os seus passos. Seja com seu marido, com seus filhos. É eu e você juntos. Juntos. É na comunhão. Amém? E aquela grande multidão saindo do Egito em festa, com alegria, com riquezas e com despojos. Certo? Só que acontece que a partir do versículo 5, como nós vimos aqui, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se seu coração. Aí o faraó mudou de ideia. Disse, não, opa, vou perder a minha fonte de trabalho aqui, de mão de obra. E aí, Deus já sabia que ele endureceria o coração. Mas Deus já tinha preparado um caminho para aquele povo. Deus já tinha preparado a saída, a solução. Deus já tinha preparado um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. É um louvor que eu vou cantar aqui no final. E esse louvor cantou justamente no dia 18 de dezembro aqui, no culto da manhã que eu vim, nesse dia no culto da manhã.
E Deus ministrou muito ao meu coração, porque falava assim: Deus abrirá um caminho para você, onde você não vê possibilidade alguma. Sabe? E eu tenho que tomar algumas decisões agora no começo do ano, que vão refletir na minha vida, na vida da minha família, e eu precisava de uma direção do Senhor. Entendeu? Aí Deus fala assim, ó, você não está vendo possibilidade naquilo que você precisa resolver, porque eu preciso caminhar mais um pouquinho para ver o que Deus tem. Então, o que Deus falou assim, ó? Deus abrirá um caminho para você, onde ainda não se vê. Sabe? Ele vai abrir. Eu não estou vendo, mas eu creio. E aquilo ministrou meu coração, construiu uma resposta de Deus. E eu discerni no meu espírito que era para me esperar virar o ano. Não faz nada agora. Poderia ter resolvido em dezembro. Não fiz nada. Estou esperando ainda. Estou esperando. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Ele vai abrir um caminho, como a gente bem sabe daqui a pouquinho, que nós vamos chegar nesse tanto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nesse meio do caminho, o que acontece aqui no versículo 7 do Êxodo 14? Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Você viu? Você está comemorando sua vitória, você está saindo do Egito, Deus está te apontando um lugar novo. Quem está aqui com expectativa de algo novo esse ano aí, ó, 2023? Eu quero viver algo novo, não é verdade? Não foi isso que o pastor cantou aqui? Que delícia! Eu quero viver algo novo. Aquele povo também queria viver algo novo, mas quando o novo de Deus às vezes chega na nossa vida, se prepara, que vai ter grandes inimigos e grandes obstáculos. Mas aí você vai parar por causa disso? Não. O segredo é prosseguir. Mas você tem que prosseguir, continuar crendo naquilo que Deus falou para você. Se agarre, eu tenho certeza. Se você tem que tomar alguma decisão, Deus sempre fala alguma coisa no seu coração. Ou através da palavra, ou através de um louvor. Eu tenho certeza que Deus dá a direção. Amém? E o que aconteceu? Levantaram-se inimigo do povo para impedir aquele povo sair da escravidão. Prontaram os carros, mais de 600, né? O Senhor endureceu o coração de Faraó, no versículo 8. E os egípcios começaram a perseguir o povo de Deus. Aí, até então, que o povo já tinha caminhado um pouco, o povo ainda não tinha visto ainda que os carros estavam vindo. Mas o inimigo estava vindo. E aí, no versículo 1, fala assim: os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó. Todos, está vendo? Todos. Foi a força, a tropa, foi todo mundo. E seus cavalos e seu exército. E alcançaram-nos, acampados junto ao mar. Aí alcançou. Aí agora o inimigo se tornou visível na sua vida. E o que você vai fazer nesse momento? E o que você vai fazer? Então, essa primeira parte da história, eu coloquei como um subtítulo assim: nós precisamos vencer os inimigos, vencer os obstáculos que surgem no caminho e prosseguir. Mas a gente vence e prossegue com a ajuda de Deus. Amém? Continuando no versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, no primeiro momento, a euforia da vitória conquistou, beleza. Só que para manter aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, vem
as adversidades, vêm as oposições, vem o inimigo. E às vezes, o maior inimigo também é o nosso medo. Porque Deus já declarou a palavra de vitória, ela já foi liberada sobre nossas vidas, mas por causa do medo e do temor, nós tendemos a parar. Então, o segundo tópico da pregação seria assim: vencer o medo e o temor e prosseguir, não desistir. Então, o primeiro é vencer os inimigos e obstáculos que surgem no caminho e prosseguir, não parar. O segundo seria vencer o medo, o temor e prosseguir, não parar, não desistir. E no versículo 11 fala assim: e disseram, o povo disse a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? O povo começou a duvidar do que Deus tinha para eles. E no 12, não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios? Porque melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aí, o medo, a insegurança, fez com que eles desistissem do projeto que Deus tinha para eles. Deu um desejo de parar. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas. Dá vontade de parar. Não que você vai olhar para trás, porque às vezes você está com o seu coração em Jesus, você sabe que ali é o melhor lugar que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família, mas muitas das vezes dá vontade de parar. E deixar de lado aquilo que Deus prometeu para você. Hoje nós vamos renovar através da palavra. Depois eu vou pedir para os irmãos chegar em casa, continuar lendo essa história, meditando, refletindo. Se tem alguma área da sua vida que você está sentindo enfraquecido, desanimado, ou desmotivado, ou mesmo aborrecido, desiludido, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, do jeito que você planejava, ou então você recebeu uma palavra que você não gostou, que te desanimou, que fez você não querer, de repente, estar na casa do Senhor, ou que fez, de repente, você desistir de algo precioso para a sua vida. Hoje é dia de... Eu falo para os irmãos, através da palavra, não vamos desistir, vamos prosseguir, vamos continuar, porque aquele que prossegue, ele vai caminhando e vendo coisas novas, vai sendo fortalecido, ele vai chegando em algum lugar. Mas aquele que para, sabe qual que é o primeiro sentimento que vem? É a frustração. É um sentimento que você parece que você está com uma bola, sabe aquelas bolas de prisão de filme com uma corrente amarrado? Que você tem a sensação que você quer andar, mas nossa, você está até com o outro pé livre, mas essa aqui, ó, você vai arrastar. Aí aquele peso, aquilo que está machucando seu pé, você não quer andar. Assim, eu vou ficar quietinho aqui mesmo. Tem problema não. A igreja não precisa de mim mesmo, não. Ah, não, tem os irmãos que faz lá, não precisa de mim, não. Ah, sabe, dá um sentimento de frustração. Hoje o convite é, não vamos parar. Não vamos parar, vamos prosseguir. O povo do Egito, do povo que saiu do Egito, ele ficou com medo. É natural eu e você termos medo. Mas a gente não deve parar, certo? Sobre o medo, no Salmo 34:4 fala, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai dar recursos. Quando você tiver um sentimento de medo, de parar e
a situação, porque o medo paralisa a gente, você vai buscar na palavra outros recursos. Lá em Josué 1:9, a Bíblia diz que fala assim, ó: não fui eu que te ordenei? É o Senhor falando com Josué. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. E nós bem sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés já estava morto e Moisés tinha a missão de continuar conduzindo aquele povo para a terra prometida. Amém? E vamos seguindo mais à frente aqui na palavra, continuando no versículo 14 mesmo de Êxodo, no versículo 13. Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje nos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você viu o convite daquele que estava ouvindo a voz do Senhor? A grande multidão estava seguindo um líder. E aquele líder estava no compasso de Deus. Estava seguindo as orientações de Deus. E na hora que veio a adversidade, Deus usou o líder para falar: não pare, não temais, fique quietinho, ó, presta atenção, vê o livramento que o Senhor vai dar na vida de vocês, na vida do povo. E aquela multidão, nós vamos ver ali essa parte aqui é a terceira parte, desculpa, esqueci de falar, que é: a gente não pode deixar de crer no que Deus falou. Moisés poderia ter ficado aflito naquele momento e ficar desesperado e até mesmo desanimado e com medo e aflito e entrar na onda lá do pessoal lá, ó, vamos voltar para o Egito, que nós estamos fazendo aqui, vamos morrer tudo aqui no deserto, certo? Mas Moisés não. Ele ficou atento no que Deus falou. Você, ó, não. Hoje Deus falando para você, não, ó. Está desanimado? Está com medo? Está paralisado? Ó, que Deus fala, ó. Não temais, estai quieto. Aquieta o seu coração, a sua ansiedade, a sua aflição. Sabe aquele problema que te deixa angustiado, agitado, e você fica de um lado para o outro, não sabe o que fazer? Eu tenho uns aí, tem que resolver, mas aí tá. Fico aqui, ó, fico ligado no que Deus fala, ó. Não temas, estás quietinho, fica quietinho, ó, em oração, buscando a Deus. E vê, e você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Que muitas vezes a gente pensa que a nossa atitude de ficar ansioso ou ficar desesperado vai mover o coração de Deus e vai resolver alguma coisa. Não. Acalma, aquieta seu coração. Busque em Deus a resposta. Não tem resposta? Espera mais um pouquinho. Não faz nada se não tiver resposta de Deus. Na dúvida, espera mais um pouquinho. É o que eu estou fazendo. Eu sei que eu tenho que esperar mais um pouquinho. Eu sei sobre o que eu tenho que decidir. E eu estou nesse tempo. Espera mais um pouquinho. Aquieta seu coração. Ah, mas eu tenho que fazer assim, assim. Se eu fizer assim, assim, assado, aí vai dar certo. Mas aí depois, aí eu pensei, mas se eu fizer assim e assim daquele outro, não vai dar certo. E eu fico com uma luta comigo mesmo, sabe? Não sei se vocês são assim, parece que só eu. Quem passa por isso? Que passa 20 coisas na sua cabeça quando você vai resolver uma coisa. Eu vou fazer assim, assim, assado, vai dar certo. Aí passa um minuto, vou fazer assim, assim, assado e vai dar certo. Aí entra em oposição do que você já tinha pensado primeiro. Quem que acontece isso aí? Desculpa, graças a Deus, Senhor, eu não estou sozinho no barco. Então, aí sabe o que acontece que a gente tem que fazer quando está assim, gente? Aquieta, não tema,
Porque quando a gente está assim, a gente já está ansioso, já está temendo alguma coisa. E escuta o que Deus vai falar. E no 14 fala assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fique quietinho. Ele que vai fazer. Aquilo que você não pode pôr a mão ou você não sabe o que fazer, quem faz é o Senhor, né? E vamos lá no 15. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Viu a ordem do Senhor para o líder? Você vai ficar quietinho e vai ver o livramento. Aí o povo começou a clamar. Aí Deus virou assim para Moisés e falou assim: por que clamas a mim? Agora sim. É a hora de você fazer o movimento. Marche. Vai para frente. Marche. Você vai discernir a hora de você começar a marchar. Eu e você somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus através dos ensinamentos que já foram ministrados sobre nossa vida. Através da Bíblia, através dos cultos, através da nossa busca pessoal com o Senhor em casa. Amém? E na hora que o Senhor fala assim, ó, marche, você vai começar a marchar. Amém? Ele diga ao povo que marche. E aí aquele povo, vai começar a ver o milagre, né? Vamos continuar lendo aqui, no 16. E falou para Moisés assim: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Duas coisas que eu vi aqui. Deus pediu uma atitude do povo marchar. E a segunda coisa que Deus fez é que Moisés usasse aquilo que estava na mão dele, que era a vara, que era a autoridade, era o símbolo da autoridade que Deus tinha dado para ele através daquela vara, para fazer algo acontecer. Você, eu, todos nós, temos essa autoridade que foi dada pelo Senhor em nossas vidas. Mas prestem atenção. Você não vai usar de qualquer jeito. Porque você viu que o Senhor falou assim: você vai pegar a vara, você não vai jogar. Ou você vai fender o mar. E o mar se abrirá. Deus vai abrir um caminho para você. Aonde ainda não se vê direção ou possibilidade alguma. É o que Deus fez aqui. Deus se importa com a gente. E Ele vai nos ajudar quando a gente precisar. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa continuar crendo que o Senhor vai guiar os nossos passos. Sei que muitas das vezes a gente escuta o barulho dos carros do faraó vindo para nossas vidas, de encontro às nossas vidas, e a gente fica com medo. A gente parece que não está escutando a voz de Deus, mas a gente escuta sim. Primeiro aquieta o seu coração, começa a ver o que Deus está falando. Depois você vai usar a autoridade que Deus deu para você fazer aquilo que Deus está te falando. Aí você precisa ser obediente àquilo que Deus está falando. Por mais que seja confuso. Entendeu? E aquele povo, no versículo 17, Deus continua falando para Moisés: eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás de vocês. Ó, Deus já está falando tudo que vai acontecer, ó. E esses... Onde que eu estou mesmo? 17? E esses entrarão atrás de vocês... Volta de novo. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios. E estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó
e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, aquele inimigo ali que estava te afrontando, que estava indo atrás de você, Deus ia ainda usar tudo isso para glorificar o nome dele. Sabe essa adversidade que você está passando aí? Está solidificando a sua fé e está glorificando o nome de Deus quando ele te der a vitória. Amém? E os egípcios e aqueles que estão à sua volta saberão que eu sou o Senhor. Saberão quem é o Senhor da sua vida. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos cavaleiros. Como ele vai ser glorificado? Nós já bem sabemos, daqui a pouquinho a gente vai saber o final da história. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, olha que agora que vai começar o sobrenatural de Deus. Aquilo que você não depende de você, que depende da mão do Senhor para fazer o milagre. Ele vai pegar o anjo de Deus que ia diante do exército, que estava meio que conduzindo. Ele foi para trás. Aí é Deus, gente. É uma forma sobrenatural. O anjo que estava na frente vai para trás. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi para de trás dele, com proteção. Então, Deus... Aí, você começa a ver o sobrenatural de Deus quando você obedece. O povo ia ter que marchar e tinha que obedecer à voz de Deus, não é? Moisés ia ter que pegar a vara e estender e tocar a água, certo? E agora, o sobrenatural, o milagre é com Deus. Não se preocupe. No versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, para quem? A nuvem fazia trevas para os egípcios, certo? E para estes, que era o povo de Israel, clareava a noite. Porque, então, olha para você ver, Deus faz as coisas diferentes, né? Você pensa que ele estava fazendo isso tudo de dia, tudo claro, o povo enxergando tudo. Não, estava escurecendo ali. Mas aí Deus começou a fazer o maravilhoso, gente. O maravilhoso. Presta atenção no que Deus já fez na sua vida e o que Deus vai fazer. É coisa que você sabe que por tua mão não iria acontecer. E ele faz de um jeito extraordinário, diferente do que você esperava. E esse Deus fez isso. Estava escurecendo, então a nuvem escurecia, dificultava, parava o inimigo. E para aqueles que andavam na presença de Deus, a nuvem clareava o caminho que estava anoitecendo. À noite, vamos colocar aqui como as dificuldades. Aquele povo estava numa grande dificuldade e numa hora escura ainda, sendo perseguido, e estava escuro. Estava tudo difícil. O cenário estava desfavorável para o povo de Deus, se fosse olhar com os olhos naturais. Mas aí nós estamos vendo a intervenção do Senhor. E o resto da história todo mundo sabe. Ele fez um caminho no meio do mar, para aquela multidão passar. E fala aqui na Bíblia, que agora não vai dar tempo, e vocês continuam lendo o versículo 14, que foi a noite inteira aquela multidão naquele trajeto, atravessando o mar. Aí eu falo, pensa eu, estou pensando comigo, não está na Bíblia não, passando naquele caminho, pastor. Pensa, aquelas muralhas de água aqui de um lado do outro, eu ia ficar com medo ao mesmo tempo, eu estou falando por mim, tá? E eu ia ficar maravilhada, eu ia, meu Deus do céu, que negócio é esse que eu não estou entendendo mais nada? E fez um caminho no meio do mar. E aquela muralha, que era proteção para o povo de Deus, para que as águas não viessem a destruir, essa mesma muralha de água, depois bem nós sabemos que quando Deus deu a ordem para Moisés, da ordem, o mar se fechou e todo aquele exército de Faraó ficou dentro do fundo do mar. É isso que o meu Deus e o seu Deus faz. Ele abre um caminho. Deus, só abriu uma vez o mar vermelho, com milagre.
Mas vamos simbolizar que o mar vermelho em nossas vidas sejam as nossas dificuldades que nós passamos dia após dia. Tem tempos que estão mais tranquilos, tem tempos que estão mais difíceis, mas vamos lembrar do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor fez. E o mesmo Deus que fez ontem, Ele é hoje e Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? Então, que essa passagem, sabe, aquilo que poderia ser perigoso para você, as muralhas que protegiam o povo de Deus, lá naquele caminho novo, um caminho onde você não vê possibilidade alguma, é o caminho que Deus preparou para você, mas é o mesmo caminho que aquilo que te afronta, aquilo que vai contra a sua vida, vai perecer. Porque Deus não vai deixar você desamparado. Você vai conseguir vencer e aquilo que se opõe à sua vida não vai ter mais acesso à sua vida. Pode vir novos inimigos, novas oposições, mas aquele inimigo não vai vir mais. Porque nós sabemos que depois o povo vai conquistar a terra, vai ter outros inimigos, mas aquele ali não vai ter mais. Por quê? Porque você venceu aquela prova no Senhor. Amém? Ô, pastor, eu vou colocar uma canção que eu vou cantar. Se eu gostaria de fazer uma oração para a igreja. Amém? Então, tá bom. Você pode pôr para mim, Fabrício? Por favor. Glória a Deus. Maravilhas Deus fará. Se você quiser ficar de pé, pôr a mão no seu coração, meditar na palavra, vai ter a letra ali também, se não tiver, tá? O milagre que você espera, fica crendo, acontecerá. Glória a Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Presta atenção. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a tua vida, viu? Sua noite findará, vai acabar a noite, o seu dia chegará. Um milagre que você espera acontecerá. Vai acontecer. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Se você quiser oração, vem aqui à frente. Maravilhas Deus fará. Maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Presta atenção, ó. Quando Israel secado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Maravilhas Deus fará. Abundância chegará. Um milagre que você espera acontecerá. Deus não falha. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Deus
Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Guarde bem. Deus fará um caminho para você. Glória a Deus. Aquiete seu coração. Saiba que o Senhor fará um caminho novo, um caminho especial, um caminho diferente na sua vida. Esforça no Senhor, tem de bom ânimo. Maravilhas Deus fará. Não temas. O Senhor fala contigo através dessa palavra nessa tarde. Prossiga. Esforça-te. Deus tem milagres para fazer na sua vida. Ele quer te fortalecer. Confia no Senhor, continua crendo. Aleluias. Glória a Deus. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, vai acabar a noite e o seu dia chegará. Presta atenção. Um milagre que você espera acontecerá. Vai acontecer. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. É verdade. Maravilhas Deus fará. Aleluia. Abundância Deus trará. Acredita? Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Aleluia. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, maravilhas! Maravilhas Deus fará. Eu acredito, Senhor. Abundância Deus trará. O milagre que você espera acontecerá. Oh! Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Deus fará um caminho para você. Aleluia. Deus fará um caminho para você. Mais uma vez. Deus fará um caminho para você. Repita mais uma vez, ó. Deus fará um caminho para você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. Glória a Deus, Senhor. Toda honra, toda glória ao nosso Deus de maravilhas. Amém? Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Deus já fez um caminho para você. Você crê? Quem crê? Quem crê? Fica quietinho aí, fica quietinho, hein? Fica quietinho. Né? Quanta coisa bonita, né, irmãos?
Maravilha na palavra. O povo de Israel saiu, marchava afoitamente, com medo. Oh, Pai, não é brincadeira não, viu? Só Deus para ter misericórdia. O inimigo perseguindo, hein? Mas Deus fez um caminho maravilhoso, amém? Aleluia! Deus fez um caminho maravilhoso, glorioso. Receba essa palavra no coração, vá embora com ela, leia a palavra, ore ao Senhor, volte para a oração, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Uma noite abençoada para a igreja, uma semana abençoada para você, cheio da presença do Espírito. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada aí, firme, continue. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Aleluia, Deus fará um caminho, aleluia. Glória a Deus. Mas os egípcios, marche. Ótima semana, ótima semana. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, te abençoe, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão, fala para ele, marche. Marche.